Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 20ª edição aqui da Naturaltech, uma loucura, quase 1000 expositores, tivemos aqui ano passado, retrasado. O que eu percebo? Percebo uma hipertrofia dos stands, muita gente, muitas startups. Ontem eu entrevistei um menino de 28 anos lançando uma bebida, um refrigerante prebiótico, com uma cabeça totalmente diferente, então a gente vê como as coisas mudam. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E o mais importante, você não pode se esquecer, compartilhe, dê um like, que é muito importante. Hoje tivemos um painel também muito legal ali no assunto regulatório com as empresas. Ontem levamos várias empresas para o palco também, Vitafor, Atlética, para a gente falar desse mercado. Muita coisa acontecendo aqui, revendo os amigos, profissionais da área da saúde. Bom, o meu sócio aqui, como vocês sabem, é o Bruno. Está sempre presente, faço questão, sempre onde a gente possa levar o Quality Cast. É um amigo da casa, conheço há muitos anos, extremamente competente, cerebral, falamos de vida, falamos de filosofia, falamos, enfim, de tudo e também da suplementação, da saúde das pessoas, da ciência e muito mais. Professor, obrigado novamente, sempre muito pronto para falar. Kim, eu vou, dou um jeito. Eu que agradeço, Kim. Para mim, a nossa amizade é uma honra. Enaltece minha vida, meu conhecimento. É sempre uma oportunidade de trocar uma ideia em altíssimo nível. Então, sempre que você me chamar, eu estarei pronto para atendê-lo. Pô, muito obrigado. Fico muito feliz. Olha só, estava aqui, antes de ligar as câmeras, com o Bruno, com os amigos em quem o Bruno já trabalhou, continua trabalhando, vai trabalhar, enfim, o nosso mercado é isso, né? Quando você se depara aqui, encontrando os amigos no corredor, as empresas e tudo, enfim, qual foi a primeira impressão hoje quando você entrou? Você está sempre presente num congresso, outro, enfim, ou palestrando, enfim. Qual foi o primeiro impacto, assim? Eu acho que essa feira, ela atingiu um nível internacional. Nível internacional. Um nível internacional. O tamanho da feira, a quantidade de empresas, em quantidade de empresas novas. Então, duas coisas a gente vê aqui. A feira, ela está num nível que outras feiras não estão aqui no Brasil. É verdade. E isso também mostra a expansão do mercado de suplementação. Eu vejo aqui marcas que eu não conhecia, de alto nível, que eu não conhecia. Antes a gente conhecia todas as marcas, né? É verdade, a gente tinha referência exata de todas. De todas. E aqui eu tô vendo marcas maravilhosas mostrando que é um mercado que a gente achava que estava retraindo, mas na verdade está em plena expansão. Plena expansão. Então, eu fico muito feliz, porque eu trabalho nesse mercado, fico muito feliz com uma feira. Pra gente que viaja muito e conhece as feiras lá de fora, é claro que guardadas as medidas, as proporções devidas, essa aqui não está deixando a dever para nada, né? E muita coisa nova, muita ideia interessante, o pessoal está muito criativo, né? É isso mesmo, E ser criativo na suplementação é o que faz o mercado girar, se não é commodity. Você sabe que é exatamente isso. Ontem eu entrevistei esse menino, que é um refrigerante probiótico, chama-se Wonder. Eu falei, qual a sua história? Ele falou, eu trabalhava no mercado financeiro, no Santander, e resolvi empreender, estava muito estressado. Comecei a estudar a matéria, lançou, tá aqui com um stand, né? Claro, é o prelúdio de um... etc. E começou, né? Então assim, e nós temos junto com ele, sei lá, qualquer coisa eu vou falar agora, o stand da Nutrify, que foi inaugurado em 1983, junto com um menino que tem 29 anos, né? Então isso tudo debaixo do mesmo teto. Que então, loucura. O que o Bruno está falando sobre, em algum sentimento que nós imaginávamos que o mercado estava estático ou retraindo, essa feira é o retrato do contrário, né? Total. Muito alimento biônico, né? O que eu chamo de alimento biônico? Alimento de verdade enriquecido com suplemento. Coisa que a gente não via antigamente. Alimento de verdade enriquecido com suplemento. Que eu chamo de alimento biônico, né? Porque... Boa. Porque... Vou até anotar. Antes a gente via, assim, muito pó, muito pronto para mistura, muita cápsula, mas agora a gente está vendo alimento mesmo, como esse drink pré-biótico, ou probiótico que eu não conheço ainda, mas vou lá para conhecer, que está misturando dois universos diferentes. O universo do alimento,
universo do suplemento, focando no alimento, que é muito importante, mas com aquele tempero de tecnologia de suplemento, biônico, né? Então, eu queria te perguntar, já que você falou isso, eu tenho participado aí de alguns painéis e tudo, e a gente fala bastante do empilhamento de ingredientes de uma maneira inteligente, tecnológica, mas que realmente entregam, claro, né? Não estou falando... Isso é uma tendência, então, só para misturar o biônico com o empilhamento de ingredientes. Claro que não é sinônimo de efetividade o empilhamento de ingredientes. Exato, exato. Né? Não é isso que eu quis dizer. Às vezes é até um tiro no pé, porque Se essa sinergia for errada... se você tem ingredientes que realmente carregam muito marketing em cima dele. Sim. E Não entrega, né? É muita entrega. Então vamos dizer que você tem um ingrediente que é uma lenda. Tá, O outro ingrediente que é uma lenda. tá. Quando duas lendas colidem, isso pode ser um problema para o seu produto, né? O produto fica caro e você ofusca um pouco das lendas, né? Então, empilhamento de ingrediente, ele pode ser complicado para o marketing, você vai borrifar o marketing, você vai diluir o marketing que você não poderia diluir. Então, assim, o empilhamento... Mas o empilhamento já foi sinal de qualidade um tempo atrás, quando não havia tanto entendimento, né? Nossa, você tem vitamina, você tem colágeno, você tem estimulante... Aí virava uma maçaroca que você não sabia como vender, né? Agora, existem empilhamentos inteligentes e existe muita gente vendendo monoingrediente também. Monoingrediente. Empilha o que você quer. Você dá liberdade para o profissional empilhar o que ele quer, né? Então, monoingrediente... Faça o seu Lego. Faça o seu Lego. Ah, tá. Isso é excelente mesmo. Monoingrediente seria um Lego. A individualidade, eu ali estou com os pacientes, a individualidade de cada um, eu vou ver as minhas ferramentas gerenciais e monto. Exato. Com a inteligência Parece artificial justo. hoje, até com a inteligência artificial, essas marcas estão se beneficiando disso. Principalmente fora do Brasil, eles fazem uma série de monoingredientes como um suplemento, e aí você vai lá, preenche um formulário e fala, você tem que tomar esse, né? O que traz mais liberdade para o profissional, terapeuta, o que traz mais liberdade para o consumidor e o que gira mais produto, né? Porque você está vendendo vários SKUs. É uma tendência. Ah, sim, tá. É uma tendência para o mercado nacional também. O empilhamento não inteligente, que já foi inteligente, eu acho que está caindo em desuso. Você é o cara certo para fazer esse questionamento. Olha só. Antigamente, você lembra bem, o nosso mercado era macrobiótica. Loja de cereais, levedo de cerveja, aveia, enfim, farináceos, e assim era. Depois surgiu a loja de produtos naturais, e assim a gente vem vindo. Hoje os vários canais, Canal Farma, Canal Bike, Canal Verde, Canal Alimento, Body Shop, Empórios e assim por diante. Bom, você enquanto profissional da saúde, como você enxerga, foi o tema hoje aqui também, como você enxerga para a promoção da saúde das pessoas, das nossas famílias, de todo mundo que está aqui, os múltiplos canais de comercialização deste produto? Eu acho que é inevitável, ok, mas eu imagino que em algum momento as regras devem ficar mais claras, porque virou agora uma Babilônia em relação a isso e o controle disso, dos órgãos reguladores, da Agência de Vigilância Sanitária, assim por diante. Qual a sua opinião dessa capilarização dos itens todos? Primeiro, assim, concordo, é uma afirmação sua que eu concordo plenamente com o que está acontecendo. Quando eu cheguei, você estava nesse painel, um painel pesadíssimo, pesado. né? Assim, impressionante quem vocês conseguiram juntar ali. Pesado. Pesadíssimo. Eu vejo com preocupação. Porque assim, essa capilaridade, esse assédio que existe, tanto das grandes empresas quanto também das mídias sociais, atingem pessoas que são frágeis de conhecimento e têm credo em coisas que realmente a gente tem que pôr na cabeça. Que assim, eu sou muito fã de suplemento. Ah, sem dúvida. Né? Eu sou muito fã do desenvolvimento de novas tecnologias. Mas a gente nunca pode esquecer que a base é alimentação, atividade física, acompanhamento psicológico, exposição ambiental. E as pessoas estão querendo, às vezes, mudar essa base com uma pílula que você toma, com um probiótico que você toma, com uma fibra que você toma, e esquece que suplemento é importante, mas é para suplementar. Então, eu entendo a Anvisa, quando a Anvisa ela vem com determinado rigor, e entendo também
a preocupação da Anvisa e até mesmo do Ministério da Saúde do acesso à suplementação. Porque mesmo com todo o rigor da Anvisa, você não tem muito como atestar qualidade. Ainda está bem complicado isso aí. Você falou muito bem agora. E eficácia, né? Verdade. É fundamental? É irrefreável? É irrefreável. É irrefreável. Essa expansão digital, a gente é de uma época diferente aqui. A gente era uma época que a gente ia atrás do conhecimento. Então, a gente selecionava o conhecimento com qualidade. Agora não. Agora o pseudo-conhecimento chega em você. Você está sendo afogado por um assédio de conhecimento. E a grande maioria deles é mercadológico. O que ofusca um pouco até a parte de ensino, né? Porque assim, a gente tem que entender que suplementação e educação, elas andam juntas. Eu falei bastante isso, você tem razão. Total, eu falei o tempo inteiro, educação, educação, educação. Não pode ser apartado, isso que a gente está falando. Exato. Sem educação, você vai voltar nessa pasta toda hora. Toda hora, e assim, a qualidade dos cursos, a qualidade a qualidade da educação, a qualidade, a oferta de pós-graduações rasas que tem por aí, faz com que qualquer coisa seja vendida. Será que seria interessante a gente fortalecer a educação? Seria, porque daí você nivela a qualidade dos suplementos, né? Mas para isso a gente vai ter que mudar muita coisa, tem que mudar uma estrutura que atualmente só com algum decreto, né? Só como uma força maior, quase talvez... imperialista, mas não dá. Não dá. Por isso que é irrefreável. É só aqui uma brincadeira, né? Mas é impossível. É impossível. O negócio é equilibrar esses pratinhos nesse caos. Nossa, mas e fazer isso? Não. Lembra da época que a gente ia no circo? Sim, o claro. cara ficava girando aqui, quando eu chegava aqui, esse aqui já estava caindo, né? Por exemplo, quando a gente fala da quality, você seleciona o que entra ali. Eu faço um esforço danado para isso. Não, a gente sabe, né? Para quem não conhece, visita, porque assim, quando eu trago gringo para conhecer o mercado de suplemento no Brasil, eu não vou em loja nenhuma, para não queimar meu filme, eu vou direto na quality. Você não estava aqui agora, né? Um pouquinho antes do Bruno chegar, chegou agora, né? Minutos atrás, o Nieto me trouxe um monte de paraguaios. Acabaram de sair, marcaram uma visita amanhã na Quality, porque querem fazer uma loja conceito no Paraguai. Então amanhã de manhã eles estão lá visitando para entender. Ontem estava o presidente da Glâmbia, que é um cara de Bali, o Ricardo Bárbaro e o Felipe levaram lá, tiveram a manhã inteira lá filmando e tal, até vamos postar um vídeo. Então assim, a gente fica contente com os gringos, que nem o Bruno estava falando, sobre essa referência. Mas eu confesso, aproveitando o que o Bruno falou, não é fácil, mesmo no Brasil, com quase 2.500 marcas, a curadoria nessa loucura toda do que colocar dentro da sua loja. Você vai colocar só pelo hype, só pelo que a menina blogueira lançou? Será? E os profissionais da saúde vão falar o quê? Né? Então, assim, que bom que o ramo está assim, explodindo, mas calma. Eu acho que, assim, para você também deve ser muito difícil, porque não deixa de ser, lógico, é um comércio consciente de altíssimo nível. Mas se existe uma determinada demanda, às vezes precisa ter. Exato. Né? A gente, se não faz mal, existe a demanda, a gente é um comércio. Então a gente tem que avaliar o que entra, o que pode queimar nosso filme, o que pode não queimar, mas se tem uma demanda, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E isso é uma curadoria muito complicada. Ô Bruno, você tem uma cabeça em relação ao nosso ramo, assim, na boa, completa, etc. Como é que tá a sua vida hoje? Não sei se você tem mais esse tempo, mas quando o seu telefone toca, né, essas inúmeras empresas, multinacionais, collabs e empresas de alimento com, enfim, outras empresas, como funciona a tua cabeça hoje se você está profissionalmente prestando consultoria, por exemplo, para uma empresa que quer entrar no país ou que quer desenvolver do zero, sei lá, uma fórmula de bebidas, uma fórmula de snacks saudáveis, produtos de indulgência, enfim, uma linha de suplementos. O Bruno atende ou depende do projeto? Depende do projeto. Porque assim, eu trabalho muito no mercado da América Latina, né? Eu sou sócio de uma fábrica que fica em Assunção, Paraguai. A Dinavisa, que é a agência regulatória ali, ela não tem uma regulamentação para suplemento. Tem uma fábrica de característica farmacêutica. Eu tenho estudado bastante o mercado latino-americano porque a gente é focado muito no mercado brasileiro. Hoje, para eu entrar num projeto, eu trabalho muito com novas moléculas. Então eu trabalho com aquilo que vai virar produto, né? Então eu deixo essa liberdade de transformar o produto para as pessoas que desenvolvem, porque essas grandes empresas, elas têm o centro de desenvolvimento deles, têm a gerência de desenvolvimento, né?
Quando uma empresa me procura para desenvolver um produto, eu já desenvolvi muitos produtos. Então hoje eu sou muito rigoroso naquilo que eu escolho. Porque para mim, se eu não acreditar no produto e perceber que no mercado não tem espaço, eu não faço. Eu tenho que ter um resultado positivo naquilo que eu desenvolvo, né? Probiótico. Todo probiótico o resultado é positivo. Porque o mercado é devasado de probiótico. Deixo a dica aqui para você. Pré-bióticos. Pré-bióticos, o mercado é praticamente ausente. O mercado de pré-biótico de alta tecnologia, né? Usar os flavonoides, usar fibras de alto impacto da microbiota intestinal. Então, hoje, quem me procura para desenvolver produto, normalmente está relacionado ao intestino, né? Isso. Se probiótico já tem aquele probiótico no mercado, eu normalmente não pego o desafio. Eu gosto de compor probióticos, fazer fórmulas diferentes, fórmula para saúde feminina, fórmulas infantis, que às vezes são muito críticas, mas eu tenho sim uma certa exclusão de presas, né? Eu pego aquilo que eu acredito, naquilo que eu vou poder, por exemplo, fazer um marketing científico onde eu coloco o meu coração, eu coloco o meu credo. Porque eu não consigo vender algo que eu não acredito. Eu tenho que posicionar aquilo, quem me vê dando uma palestra sobre um produto tem que acreditar naquilo que eu estou falando, e para isso eu tenho que acreditar. Você sabe que o Bruno não é um cara mais novo, mas ele é uma alma medieval, meu. O cara é um trilho de trem, conhecido por isso, no sentido de... Não é que ele não se... Não, tô falando aqui, não é que ele não se adapta, né? Mas é que nem alguns amigos sérios me falam, né? Nós temos um amigo em comum que é o Marcelo Ferro, ou mesmo o Tubarão que ele gosta, enfim. Quando eles começam a falar sobre a saúde, ele fala, Kim, as coisas... elas são assim, elas não podem ser diferentes. Esse é o corpo humano, né? A biologia é essa, para de sair do que é, né? Que é o teu jeitão de ser. Isso vai para a empresa, isso vai para a consultoria. Algum que vai me fazer... Exato, você é bem assim. Não tem dinheiro algum que vai me fazer empurrar algo para o consumidor. Isso porque estaria contra você, né? Você estaria... Meus filhos são consumidores, Verdade. Minha família é consumidora. Eu acho que a credibilidade está nisso. Está em você vender a verdade. Então, você faria um produto só para usar seu nome? De jeito nenhum. Aí eu vou para novas moléculas. Né? O interessante da nova molécula é que aquela molécula tem um princípio. Ela existe por um objetivo biológico, um objetivo fisiológico, que é verdadeiro. Senão a molécula não existe. Quando você fala em novas moléculas, falo com alguns colegas seus, eu não conheço, então vou falar de uma maneira muito pobre, mas as novas moléculas, que são várias, mas como eu te explico isso? Eu digo os produtos inteligentes. Certo. Me ajuda. Por exemplo, eu tenho um problema gastrointestinal, né? O que existe de novidade, Bruno? Que nós não tínhamos há pouquíssimo tempo atrás na eficácia do tratamento. Me dá qualquer exemplo para a gente elencar novas moléculas para a galera entender o que você está falando. Quando a gente fala de novas moléculas, são moléculas e até mesmo micro-organismos, né? A gente coloca tudo no mesmo pacote aí, que ainda não foram regulamentados, né? Então, você tem que fazer... Ela é nova. É nova. É nova para o mercado... Normalmente a nova molécula, ela normalmente é nova para o mercado mundial, mas assim, devido ao rigor da Anvisa, que eu não sou contra, eu acho que a Anvisa só falta material humano. Ela falou já. Falta material humano, né? Mas a Anvisa, ela é uma hora que está aí para impedir muita coisa de acontecer. E às vezes passa. Sim, claro. Não tem como você cortar um tronco sem cair lascas, né? Como aconteceu com a vacina da dengue, tá? Agora, aí vai vir um monte de gente que não entende nada de vacina falando. Quando a gente fala de novas moléculas, a gente está falando de fazer toda a parte de regulatório, que é muito difícil, porque exige até testes microsomais, e depois disso fazer todo o marketing técnico-científico que as pessoas entendam, tá? Então a gente está vendo coisas aí, por exemplo, substâncias, eu não posso falar nome, né? Mas eu posso falar para vocês substâncias que competem, por exemplo, com a absorção de açúcar. Né? Então, assim, hoje se fala muito de agonista de GLP-1, os agonistas de que é medicamento, é sintético, né? É medicamento, é sintético, mas a gente tem várias fontes de origem vegetal
que podem fazer com que você diminua a absorção de açúcar, né? Quando então a gente fala de saúde gastrointestinal, a gente está falando de novos polifenóis. Polifenóis. Geraniol, gingerol, geranil, geraniol. Desculpa, esses são os flavonoides? São flavonoides, são flavonoides polifenóis. Tá. Que polifenóis a gente divide por peso molecular. Alto peso molecular normalmente são as antocianidinas, antocianinas. Baixo peso molecular normalmente os flavonoides. E os flavonoides, desde 2014, eles são considerados pré-bióticos. E muita gente não sabe que, na verdade, você não absorve os flavonoides, você precisa converter em ácidos fenólicos, e quem faz isso é a microbiota, né? Então, hoje se estuda muito, por exemplo, o metabolismo dos flavonoides pela microbiota e qual que é a consequência disso, né? Muitas fibras solúveis que estão vindo por aí, muitos carboidratos não digeríveis e fermentáveis. Então, espera um pouquinho. Eu agora na Anaheim, mesmo nos Estados Unidos inteiro, outros estados, além da feira, eu digo, muita fibra, pessoal. O mundo tá na lata em fibra. Porém, os especialistas, como o professor aqui, Kim, defina a fibra, né? Que fibra, né? Não, Fibra só levantei a dietética. bola aí pra você. Não, tudo ótimo. Porque a fibra de ontem não é a fibra de hoje. Não é. A gente tem a fibra dietética, porque antes se falava fibra solúvel, né? Carboidrato não digerível, então se não é digerível, você não absorve. Raramente aumenta o índice glicêmico, porque você não absorve. E, por definição, deve ser fermentável. Então, uma fibra... Esse é aqueles que dizem que não tem impacto, né? Carboidrato de no impact lá. É carboidrato que não traz impacto eles dão um nome metabólico. Legal lá, tá. Não traz impacto metabólico porque não é absorvido, mas altera a microbiota intestinal que traz o impacto metabólico, né? E por que as fibras... as fibras solúveis, ou seja, carboidrato não digerível e fermentável pela microbiota, elas estão em alta. Porque a gente sabe que probiótico ele tem um efeito pontual. Ele faz aquele trabalhinho dele e acabou. A fibra solúvel ou os prebióticos, porque a gente tem prebióticos que não são fibras solúveis. Os polifenóis, por exemplo, né? Os que são os prebióticos fitoquímicos, né? Eles alteram a ecologia do intestino, é diferente. Você altera a pressão ambiental, você altera o meio de cultura. E por princípio de microbiologia, você não altera a microbiota intestinal, que ela é extremamente vasta, com um micro-organismo só, ou 5 micro-organismos só, que é o probiótico. Você, com um pré-biótico, as fibras solúveis, as fibras dietéticas, os polifenóis, alguns ômegas, você altera o ecossistema. Você altera a oferta daquilo que você está dando para o seu intestino. Eu estou tratando do solo da maneira que tem que ser. Exatamente. Você altera o que você está dando de meio de cultura. E o meio de cultura ele é seletivo. Se você está dando um meio de cultura, vai crescer as bactérias que utilizam aquele meio de cultura e diminuir as bactérias que não utilizam. Então me dá um exemplo para quem está se assistindo. Provavelmente o profissional da saúde já sabe, mas nunca é demais. Quais são os erros clássicos quando esse leigo escuta sobre prebiótico e probiótico, fibra, ingestão de água, e qual ordem eu devo fazer tudo isso? Ou qual que eu devo excluir? Tempo pro professor. Vamos polemizar, né? Então assim, você nunca vai tratar o intestino sem mudar seu hábito alimentar, sem fazer atividade física e principalmente no Brasil sem ter um acompanhamento psicológico, né? Então, antes de você tentar usar pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos, metabióticos, entre outras coisas que já estão consolidadas na ciência aí, fagoterapia, que é usar vírus ao invés de bactérias, antes de fazer tudo isso aí, saia da sua zona de conforto. Probiótico não vai resolver seu intestino e nenhuma terapia isolada vai resolver seu intestino. Boa. Você tem que comer direito, fazer atividade física e acompanhamento psicológico. Depois que você fizer isso, o que a gente vai fazer? Ajudar você a se recuperar mais rapidamente com a suplementação. Primeira coisa é pré-biótico. Sempre. Pré. Sempre. Como diz o nome? Pré. Pré, exatamente. Pré. Você está preparando, né? São as fibras solúveis, como inulina, galactoligosacarídeo, xilooligosacarídeo, glucomanã. Junto com esses prebióticos, vamos entrar com os polifenóis clássicos, tocoferol, vitamina E, retinol, vitamina A, resveratrol, né? Tudo isso você vai alterando o ecossistema. Aí você vem com o probiótico. Probiótico é um micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, causa benefício para o hospedeiro. Então, esse micro-organismo, primeiro, ele não recoloniza seu intestino. A partir do momento que você para de tomar probiótico, ele vai para o mundo espiritual das bactérias em 7 dias. Ele desaparece de dentro de você. E o probiótico, para fazer o serviço dele,
o terreno tem que estar bom para ele poder germinar, para ele poder colonizar temporariamente. Se né? você fez a lição de casa, tudo está correndo bem a partir de tudo que você falou até agora. Exatamente. Tá. Tecnicamente, o probiótico ele é um adjuvante, terapia adjuvante. Uma terapia que melhora o efeito de uma terapia principal. Tá. Né? Tá. Então a terapia principal é a mudança de qualidade de vida, são os pré-bióticos. Aí vem os pós-bióticos, né? Que existe. Pós-bióticos. Os pós-bióticos existe muito erro, né? De definição científica as pessoas não entendem. As pessoas acreditam que metabólitos como butirato, tributirina, isso é metabólito, é um pós-biótico. Não. Pós-biótico é micro-organismo morto ou micro-organismo autolizado. Ou seja, eu pego o micro-organismo e explodo ele. Aí fica só as partículas microbianas, tá? Isso é pós-biótico. Um butirato é pós-biótico? Pode ser. Se ele vier junto com o micro-organismo morto ou junto com fragmentos de micro-organismo morto. Tá. Se um butirato ele não tiver micro-organismo morto ou fragmentos de micro-organismo morto, ele não é um pós-biótico, ele é um metabiótico, que vem de metabólito. Ele é um metabólito bacteriano, tá? Então muita gente chama os metabólitos de pós-biótico, mas não é. A definição científica é clara. Para ser pós-biótico tem que ter micro-organismo morto ou MAMPs, partículas microbianas, tá? Que também na ciência, mas tecnicamente a gente chama isso de paraprobiótico. Ele não é um probiótico, ele está morto. Há quem diga, parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou. Provavelmente o professor errou, e eu vou ver se ele errou ou eu não entendi. Certo. Você falou há pouco, me explicou direitinho, mas você falou uma palavra que me deixou cabreiro. Você falou dos problemas psicológicos. Há quem se pergunte aí, acho que o professor errou. O que, que tem de ver uma coisa com outra? Explique. Não errei. Hoje eu acho que assim, quando a gente vê a ciência sobre saúde intestinal, certamente as maiores publicações ainda são sobre eixo intestino-cérebro, né? Então a gente sabe que o intestino se comunica com o cérebro muito mais do que o cérebro se comunica com o intestino. Mesmo assim, se o seu intestino não está bom, várias vias podem comprometer o seu comportamento, porque você pode ter neuroinflamação, neurodegeneração, através da circulação sanguínea, através da circulação hepática e a próprio nervo vago, né? Nervo vago. Então, se o seu intestino não está bom, certamente você vai ter um comportamento neurológico. E não é só isso. No nosso intestino, a gente tem inúmeras células enteroendócrinas, ou seja, são células, são enterócitos, células da mucosa intestinais que produzem hormônios neurócrinos. Um deles é o próprio GLP-1, que faz você ter fome ou não. Né? E hoje se fala tanto de agonista de GLP-1, as células L do intestino são células que produzem substâncias que mudam o seu comportamento. E o seu comportamento também tem uma capacidade de destruir você, que são os distúrbios gastrointestinais funcionais, que muita gente conhece a síndrome do intestino irritável. Mas a gente tem a gastroparesia, que é o que mais se fala, porque está muito relacionado à ansiedade, está muito relacionado a estresse, depressão, tristeza, que é a ligação do cérebro com o intestino. Ô Bruno, mas e agora com os análises de GLP-1 e GIP? Tudo bem, até aqui o Bruno explicou, né? A gente já tinha ouvido falar, não com tanto detalhe, mas agora com essa cascata metabólica dos análogos e dessa loucura, e nem começou ainda, é só o prelúdio de uma coisa maior. Maior, é. Aí eu já não sei nem mais como é que vai ser a vida do Bruno, porque... E aí? Bom, vamos lá. Se não Vamos fizer... voltar para o que a gente já sabe, A né? maioria não faz a lição de casa a Não. usar essa substância, certo? Né? Não. Então nós vimos lá 82% de reganho de peso, os hábitos não são cumpridos, ninguém segue a cartilha, existe uma corrida ao pote de ouro, enfim. Se a situação que ele acabou de explicar estava assim até agora, até ontem de manhã, você imagina semana que vem, tô brincando aqui, como vai ser, né, se os análogos estão vindo praticamente nos sucrilhos. Então, e aí? É verdade, vamos lá. Mas te preocupa isso? Muito, eu vejo como uma esperança para um determinado assunto e com uma preocupação terrível para outros, né? O primeiro foi aquilo que eu falei quando você me perguntou de como estamos hoje no cenário de intestino. Zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto, então vai tomar uma injeçãozinha que vai fazer você perder peso, né? Vai fazer com que você não tenha fome, que você consuma mais energia, gaste. Bom, é a pior forma de você perder peso é dessa forma. Porque a melhor forma de você perder peso é com atividade física. De maneira endógena. De maneira endógena. 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 De dentro para fora,
que o meu organismo trabalhe para que eu possa Pra que eu expurgar tenha gordura, criar consumo, massa exato. muscular, fazer biogênese mitocondrial Exatamente. e aí por diante. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o que foi feito com a cirurgia bariátrica. É, né? Né? Foi feito com a cirurgia bariátrica. Só que não é físico, é... Aí que é a esperança. é. Porque a gente está vendo muitas pessoas que seriam submetidas à cirurgia bariátrica emagrecendo quase a mesma coisa usando uma canetinha. E a cirurgia bariátrica ela é muito mais agressiva. Então isso é uma esperança. Mas o comodismo do ser humano de querer ficar numa estética, uma estética vestido. Porque quem perde peso com a canetinha tá flácido. Coalhada, né? Coalhado, exatamente. Nós somos da época da coalhada, pessoal, não do iogurte. E aí vem a outra preocupação. Essa canetinha, ela tira uma sobrecarga pancreática. O pâncreas tem que trabalhar. Então, se você não tem dinheiro para fazer o desmame, você pode ter problemas pancreáticos severos. E a população... Isso eu não sabia, pancreático. Pancreáticos severos. Então, assim, a população brasileira, a grande maioria não tem dinheiro para fazer o desmame. Isso me preocupa muito. Porque eles interrompem o tratamento, que é um tratamento caro, e isso está levando as pessoas para o hospital. Né? Então, é essa onda de querer vender. Se a gente vai para intestino, a história é outra. A gente está entendendo a tirzepatida, a retroglutida, que é GIP, glucagon e GLP-1, né? Muito mais completo. A gente está começando a entender os efeitos intestinais agora. Da semaglutida, a gente já está sabendo algumas coisas interessantes. Por exemplo, prestem atenção, pessoal, não são produtos para emagrecimento, são produtos antidiabéticos, que estão sendo utilizados para emagrecimento, é claro, né? Tudo que faz urinar e evacuar é a coisa que mais vende, porque você perde medida, né? Mas a gente está vendo algumas coisas interessantes para a microbiota, né? A semaglutida, por exemplo, transforma a microbiota numa microbiota que favorece o metabolismo de açúcar. Então é uma microbiota que favorece o diabético, isso é maravilhoso, tá? Mas infelizmente a fragilidade do ser humano de querer resultados rápidos com pouco esforço está fazendo... Alguns colegas seus estiveram aqui, não nessa feira, mas em outras entrevistas lá no Quality Cast, um oncologista, já falei com o Bruno isso, falando de um congresso grande que teve em Chicago, dos benefícios desses produtos para o tratamento de câncer. E realmente é uma excelente ferramenta. O que nós estamos comentando é o uso inadequado, que nem o Bruno lembrou a gente agora, o desmame mal feito. Isso pode dar um rebote assim, que nem ele falou do pâncreas, que eu não sabia. O negócio é sério, hein? É sério, pancreatite severa a gente está vendo. E já tem indústria farmacêutica, porque fala assim, pensando no quê? O cara não tem mais dinheiro para comprar minha canetinha. Eu vou fazer um produto mais barato para que ele não tenha o efeito colateral. Um shotzinho. Algo que dê suporte para esse desmame, né? O capital é foda. Mas a indústria farmacêutica, a gente fala assim, a indústria farmacêutica é uma indústria, ela tem que ter... É uma indústria. Ela tem que ter lucro, né? O pessoal fala assim, mas a indústria farmacêutica já podia ter descoberto a cura da AIDS. Eu não tenho a menor dúvida que ela já podia ter feito isso. Para que diabos ela vai fazer isso? Ela não tá aí, quem tem que fazer isso são as faculdades, é o governo que tem que fazer isso. Não falou bem, é uma indústria. É uma indústria, ela tem que ter lucro. Quanto que ela não ganha vendendo AZT, que eu nem sei se é mais o AZT, os PrEPs da vida, quanto que ela não ganha na prevenção? Agora, na cura, a cura faz ela perder dinheiro. Pessoal, eu não tô falando que eu corroboro com isso, é só vocês pensarem. Ela tem que ter lucro. Ela nunca vai investir numa coisa que vai trazer prejuízo para ela. Vai falar o quê para os acionistas, para todos os funcionários? É coisa que mais vende, né? Não tem como. Quem tem que investir nisso é o Estado, que tem que investir nas universidades, para as universidades descobrirem a cura e a cura ficar para o povo. Tá? Enquanto isso, a indústria sempre vai se favorecer disso. Isso não é papo de esquerda ou direita. Isso é um papo óbvio. Tá? As universidades públicas ou particulares têm que investir no desenvolvimento da cura, e essa cura tem que ficar para a população e não vender para a indústria farmacêutica, né? Porque cura para a indústria farmacêutica é uma coisa que não combina muito com a estratégia comercial. É a procura. Gostou ou não? Excelente, essa aí é a procura. É a procura. Caminhando para o final pelo tempo aqui do Natural Tech, eu não posso deixar, sempre pergunto para ele, mas não adianta, todo mundo tá nessa. Sono, microbiota,
parte de saúde mental, claro que é um eixo, é uma É. avenida única, o professora que vai explicar. E aí? Olha só, Cada vez mais, né? Não tô enganado. cada vez mais, eu não sou o melhor exemplo de sono. Eu tô errado. A microbiota que trabalha durante a noite não é a mesma microbiota que trabalha durante o dia. Olha só o que ele falou. A microbiota que trabalha à noite não é a mesma microbiota que trabalha durante o dia. E conhecimento desenvolvido. Turnos diferentes. Turnos diferentes, existe uma migração vertical ecológica também. Existe uma migração de uma microbiota do intestino grosso para ilho, que é intestino delgado. Alguns trabalhos muito bem conduzidos, até mesmo por Emerson Mayer, o cara que desenvolveu o nosso conhecimento do conectoma, né? Da UCLA. E o que acontece? Quando a gente dorme, a gente tem uma mudança até da circulação sanguínea. Ela não tem por que ficar lá no intestino. A gente precisa da circulação sanguínea no intestino no processo digestivo. Certo. Então a microbiota que trabalha durante a noite não é a mesma. O Verdade. sono é fundamental É. para que o intestino faça o turno da noite. Então a privação de sono, além de te prejudicar metabolicamente, vai te prejudicar neurologicamente e microbiologicamente. O Bruno quis dizer o seguinte: é como a cidade de Nova York. À noite, meu amigo, na madrugada, aquela porra lá embaixo, os caras trabalham em turnos que durante o dia não rola. Surreal, né? Não é isso? Você vai lá na Times Square, durante o dia é uma. É, exato. Durante a noite ela é aquecida, né? É cachorro quente em toda esquina, os caras se vestindo, é um show. Né? E o arzinho saindo daquela porra lá. Verdade, ou da calefação. É. E esse show precisa acontecer. Não, boa, né? boa. E esse show precisa acontecer. E a gente se priva do sono. E isso acaba com a gente. Professor, suas considerações finais agora, pelo tempo. Novamente, muito obrigado por ter vindo. O Bruno sempre traz coisas tão bacanas pra gente, né? A maneira simples dele falar. Ele é duro, ele é contundente, ele é forte, ele é cerebral. Ele não é esse bichinho bacana aqui, não. Ele é bem duro, mas entrega. O cara entrega, é bom pra cacete. Faça suas considerações finais. Não, primeiro, sabe, a minha honra de poder te chamar de amigo. Isso pra mim é um dos grandes prêmios da vida. Toda a sua equipe fantástica que trabalha pra você. Sua lógica é uma referência no mundo inteiro, para quem já veio para cá sabe disso, então tenho muito orgulho de poder falar isso. E a minha dica para quem tá me assistindo é estudem. 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 Estudo traz autonomia, estudo traz discernimento, estudo vai fazer com que cada vez você faça uma escolha melhor do conhecimento que está chegando em você. O estudo é um filtro, o estudo te liberta, então estudem. Acreditem no seu conhecimento, acreditem na sua autoestima psicológica que seja. Acreditem mais em você do que nos outros, né? Existe uma frase que eu não sei de quem... Duas frases que eu sempre gosto de falar. Vamos lá. Uma foi do Churchill. Deve ser Sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Essa é Você vai forte. fracassar muito mais do que você vai ter sucesso. Se Essa você é perder o bem entusiasmo, você fracassou. É. E a outra é do Facebook, que eu não sei de quem que é. Anônimo. Que é, corra atrás do seu sonho, senão você vai trabalhar a vida inteira para quem correu. Isso é para refletir, viu, Chico? Bruno Zilber no QualityCast. Pessoal, não deixe de curtir o canal, compartilhe, dê um like. Em breve estaremos juntos. Você que não me segue, Marcelo Kim _. Beijo para todos. Tchau. Valeu. Quality Cast by Marcelo Kim.